Você sente quando o ar muda, não precisa que ninguém te conte. O cumprimento encurta, o olhar evita, a conversa trava no meio. E de repente aquela história começa a circular como se fosse verdade oficial. A traição raramente chega gritando. Ela começa sussurrando, espalhando pequenas versões, plantando dúvidas. Não foi um ataque direto. Foi uma tentativa de te expor diante de todos, de te envergonhar em praça pública, de transformar tua intimidade em espetáculo. Eu sei o que é isso. Eu já senti o chão gelar enquanto pessoas que eu confiava usavam pedaços da minha vida como munição. Não precisava ser um grande segredo, bastava algo íntimo, fora de contexto, jogado como prova contra mim. O que mais doeu não foi o vazamento, foi a sensação de que estavam esperando eu desabar, observando, torcendo para que eu confirmasse a versão que criaram. E o bairro percebe quando uma narrativa nasce do nada, percebe quando vem carregada de malícia disfarçada de preocupação, aquela risadinha pequena que eu só tô contando porque me importo. Não era cuidado, era controle, era teatro. Eles queriam te colocar no centro do palco e forçar você a atuar no roteiro deles. Porque a traição não quer apenas te atingir, ela quer te provocar até você perder o controle. O objetivo escondido é simples: arrancar uma reação, fazer você explodir, fazer você gritar, porque quando você reage errado, o ambiente interpreta como culpa. Mesmo que não seja, eles precisavam que você confirmasse a história. Mas há um detalhe que mudou tudo. Você sobreviveu, você não virou o personagem que esperavam, não fez escândalo, não se jogou no chão, implorando para acreditar em você. Você ficou de pé. E quando o escolhido permanece de pé, o roteiro do acusador começa a falhar em público. Sua permanência virou um sinal que ninguém consegue ignorar. Eles notaram sua calma onde esperavam desespero. Notaram que você não saiu correndo atrás de aprovação. Não fez campanha para limpar seu nome. Quem vive de barulho se alimenta do barulho. E quando você silencia, você corta o alimento deles. A sua firmeza confundiu quem apostava na sua queda. Notaram que você não convocou plateia. Não fabricou aliados por medo. Você não entrou em guerra pública. Você continuou vivendo e isso começou a mudar o olhar do ambiente. Porque o bairro pode até repetir uma história, mas ele observa o padrão. Você continuou acordando cedo, continuou cumprindo suas responsabilidades, continuou andando com dignidade, mesmo ferido. E aí algo começou a ecoar na mente coletiva. Se fosse mentira, ele já teria desmoronado. Se fosse culpa, ela já teria sumido. Você não respondeu no tempo que eles controlam. Não entregou a frase perfeita para recortarem e distorcerem. Quando você não dá material, o sistema social perde munição. E quando o sistema perde munição, ele começa a se autodestruir. E o mais forte, você mudou por dentro sem anunciar isso. Sua presença ficou mais sólida, sua palavra mais limpa, seu olhar mais atento. O ambiente sente quando alguém atravessa fogo e não sai cheirando fumaça. Sente quando alguém é provado e não perde a essência. A traição precisa de narrativa para sobreviver. Ela não vive sozinha, precisa que outros comprem a versão. Mas toda versão precisa de reação. Reação vira prova. E você negou a prova que eles queriam fabricar. O ambiente acredita menos em fala e mais em padrão. Podem repetir a história por dias, mas vão observar você por semanas. E quando o seu padrão é coerente, a narrativa perde força sem que você precise brigar. Existe um mecanismo invisível que poucos entendem. Quando alguém tenta destruir outro com gosto demais, o excesso denuncia intenção. O exagero levanta suspeita. E sua postura silenciosa, que era para te condenar, começou a te proteger. No lado espiritual, a traição ela sempre revela duas coisas ao mesmo tempo. Revela quem tem prazer em te diminuir e revela o quanto você é firme quando ninguém te aplaude. O que era para ser sua queda virou exposição do coração deles. E por isso veio o choque. A parte mais difícil não foi o que falaram. Foi o silêncio que você teve que sustentar enquanto doía por dentro. Mas agora eu quero te convidar a fazer algo poderoso. Escreve aqui nos comentários uma frase simples. Eu permaneço firme. Ou, se você quiser
deixe seu pedido de oração, seu testemunho, aquilo que tentaram usar contra você, mas não conseguiram. Quando você declara publicamente que não quebrou, algo se alinha. Você transforma a vergonha em autoridade. E talvez, enquanto você escreve, outro escolhido leia. E perceba que não está sozinho nessa batalha invisível, porque eles apostaram na sua desestrutura. Apostaram que você ia se desmontar, apostaram que você ia confirmar a história. Mas você não se desmontou. E quando o combustível não vem, a mentira começa a feder. O próprio ambiente recua. O teste embutido era a culpa fazer você pensar que talvez merecesse, que talvez tivesse que se humilhar para consertar, algo que não foi você quem quebrou, mas quando o escolhido negocia com a vergonha, vira refém de quem o feriu. E você mesmo sentindo peso, não se ajoelhou para a culpa falsa. Outro teste era a pressa de se explicar, falar demais, entregar detalhes demais. Explicação, nas mãos de gente mal intencionada, vira corda. Eu aprendi isso na dor. Nem toda pergunta é cuidado. Algumas são coleta, te abordaram com um sorriso pequeno, querendo entender, mas você percebeu que não era cuidado, era investigação para alimentar a roda. E sua resposta foi curta, limpa, sem defesa emocional. Isso mudou o jogo. Vieram as provocações indiretas, curtidas atravessadas, comentários envenenados, convites para resolver um barulho, mas você não subiu no palco onde eles controlam o microfone. E quando você não é controlável, você vira referência. Mesmo que não queira, o erro que poderia ter te enfraquecido era responder com a mesma arma, humilhar de volta, descer para o mesmo nível. Porque quando você entra no jogo da humilhação, o bairro perde a clareza de quem está firme e você não desceu. Você também poderia ter se isolado por vergonha sumir, desaparecer, e isso daria espaço para a narrativa crescer. Mas você não desapareceu. Não se escondeu por medo do olhar alheio. Você apenas reorganizou o seu acesso. Você parou de negociar com a vergonha. E quando o escolhido para de negociar com a vergonha, algo no céu se movimenta. Porque honra não é disputa, é postura. Você estabilizou seu centro. Antes de falar, respirou, organizou sua mente, não respondeu no calor. A maior vitória foi não entregar a reação esperada. Reduziu o discurso e aumentou a consistência. Chegou no horário, cumpriu suas tarefas, manteve a rotina. O bairro não respeita discurso longo, respeita padrão repetido. Escolheu o silêncio inteligente, não por medo, por estratégia. Falou o necessário, sem brecha para a distorção. Fortaleceu limites sem agressividade. Mudou o acesso sem anunciar corte. Transformou a dor em estrutura, não ficou amargo, ficou atento, a traição virou escola. E os sinais começaram a aparecer. As perguntas mudaram de tom, de é verdade isso? Para como você tá tão firme. O silêncio começou a surgir quando seu nome era citado. Não era idolatria, era respeito cauteloso. Os que riam começaram a tratar com neutralidade. A vergonha social começou a agir contra quem insistia na narrativa. A gente começou a se aproximar com cuidado, testando as águas, reconhecendo que você não quebrou e, de repente, convites surgiram para espaços que antes te negavam. Não porque virou festa, mas porque sua postura ganhou autoridade. Proteção agora é acesso controlado. Quem teve prazer em te expor não tem mais a mesma intimidade, você não anunciou. Você praticou, você aprendeu que limite limpo não precisa de discurso, apenas comportamento. E quando você aplicou isso, algo mudou dentro de você. A ansiedade diminuiu. Não porque o mundo mudou rápido, mas porque você parou de se explicar para o mundo. Seu foco voltou para sua missão. Sua casa, seu trabalho, sua saúde emocional. Você saiu da posição de vítima observada e entrou na posição de pessoa firme. Escuta com atenção. O que te feriu não tem autorização para te definir. Você não precisa gritar para provar nada. Sua postura é a resposta que o tempo entende. Escolha hoje um limite prático e sustente por 7 dias. Corte um assunto, reduza um contato, proteja sua intimidade. Não negocie com a vergonha. Se bater vontade de voltar
Pro barulho, lembre-se, barulho é linguagem de quem quer controle. Você fala a língua do padrão, da honra, da calma. Alguns ainda vão tentar te puxar pro papel antigo. Não aceite. Você já sobreviveu à traição. Agora tá aprendendo a viver depois dela. Guarde isso. Escolhido, deixa eu te falar algo importante aqui, porque muita gente sobrevive à traição, mas não sabe como se fortalecer depois dela. E é aí que muitos voltam a se expor, voltam a confiar errado, voltam a negociar a própria honra. Foi por isso que eu organizei o Caminho dos Escolhidos. Porque sobreviver é uma fase, mas construir autoridade depois da dor é outra. No curso, no primeiro módulo, você aprende a entender por que foi separado e como transformar rejeição em clareza de missão. No segundo, você ativa o selo de Deus com consagração prática, jejum orientado, salmos e blindagem do ambiente, para não permitir que culpa falsa ou manipulação emocional te puxem de volta. No terceiro, você domina a guerra. Invisível por trás da traição, aprende a identificar pessoas portal, ambientes drenantes e usa a oração, disciplina e silêncio como autoridade real. No quarto, você desenvolve discernimento para ler intenções, testar impressões e não cair em teatro emocional. E no quinto, você alinha sua identidade com abundância de propósito. Não é ostentação, é provisão para continuar firme sem depender da aprovação de ninguém. E para aprofundar ainda mais essa estrutura por dentro, eu deixei também com 33% de desconto no primeiro link da descrição o segredo da transformação espiritual, que te ensina a reorganizar sua mente para não viver reagindo. E o despertar do terceiro olho, que trabalha percepção, foco e clareza para você enxergar a intenção antes de cair a armadilha. Tá tudo no primeiro link da descrição, com 33% de desconto. Se você já entendeu que a traição não te quebrou, agora é hora de transformar essa dor em estrutura definitiva. Sobreviver não foi sorte, foi postura. E quando você fica de peça em espetáculo, o bairro inteiro aprende, em silêncio. Quem você realmente é, eles notaram primeiro aquilo que não faz barulho. Notaram a sua calma, onde esperavam desespero. Porque quem vive de cenário precisa da sua correria para se sentir forte. Eles estavam acostumados a ver gente se defendendo como quem pede permissão para existir. Acostumados a ver o coração correndo atrás de aprovação, como se a aprovação fosse oxigênio. Mas você não correu. Você respirou por dentro. E essa calma foi um espelho que humilhou a confusão deles sem você dizer uma palavra. E o que mais confundiu foi o fato de você não ter mendigado entendimento. Você não fez show para ser compreendido, não implorou por absolvição pública. Você se recusou a virar entretenimento. E isso desorganiza quem se alimenta de barulho, porque o barulho é o alimento deles. Quando você não entrega escândalo, você corta a mesa onde eles se servem. Eles notaram também que você não entrou em campanha contra ninguém. Você não convocou torcida, não fabricou aliados por medo, não saiu distribuindo versões para comprar proteção. Você ficou firme. E quem fica firme sem plateia, mexe com a consciência de todo o ambiente. Porque tem gente que só sabe existir se alguém estiver aplaudindo ou vaiando. E você existiu mesmo assim, inteiro por dentro. Sustentado por uma força que eles não conseguem explicar. Então veio aquilo que o bairro entende melhor do que discurso. Eles notaram que você continuou vivendo, mesmo ferido, você seguiu com rotina, com responsabilidade, com uma dignidade que não pede licença. Você não usou a dor como desculpa para desabar em público, e isso desarma qualquer narrativa. Porque quando a acusação é grande demais, esperam que a pessoa se desfaça. E você não se desfez, você atravessou o dia como quem carrega um altar escondido no peito. Alguns, em silêncio, começaram a pensar aquilo que ninguém ousa dizer na roda. Se fosse mentira, já teria desmoronado. Se fosse culpa, já teria sumido. Porque o bairro observa o padrão e o seu padrão não combinou com a versão que tentaram colocar na sua boca. Eles notaram que você não respondeu
no tempo que eles controlam. Isso é uma afronta para quem vive de manipular ritmo. Eles queriam sua frase rápida, seu texto perfeito, seu desabafo emocional, porque frase rápida vira recorte e recorte vira arma. Eles queriam uma reação que pudesse ser dobrada, distorcida, repostada, repetida, mas você não entregou a frase, você entregou silêncio. E o silêncio, quando vem de alguém que está inteiro, vira parede. Quando você não dá material, o sistema social perde munição. E quando perde munição, começa a se voltar contra quem atirou. Porque a mentira precisa de renovação, precisa de combustível diário, precisa que você alimente a fogueira. Mas você não alimentou. Você deixou a fogueira morrer pela falta do seu desespero. E o que eles notaram por último foi o mais perigoso para eles. Você mudou por dentro sem fazer propaganda disso. Sua presença ficou mais sólida, sua palavra mais limpa, seu olhar mais atento. Você não voltou a ser o mesmo depois de ser ferido. Não ficou mais frágil, ficou mais lúcido. Não ficou mais cruel, ficou mais seletivo. E quando isso acontece, o bairro inteiro sente, mesmo sem saber explicar. Porque existe uma mudança que não é postura, é peso, não é aparência, é autoridade. Você não ficou mais alto no volume, você ficou mais profundo na raiz. E raiz profunda mexe no chão de todo mundo. Quem vive de aparência se incomoda com quem carrega essência. Quem vive de máscara treme diante de quem ficou limpo por dentro sem anunciar limpeza. Porque a sua transformação silenciosa denuncia, sem discurso, a bagunça interna de quem te quis ver quebrado. Agora ouça com atenção. Há um tipo de vitória que Deus ele não entrega com festa, ele entrega com presença. E essa presença começa a denunciar quem te atacou sem você levantar a mão. Porque quando o escolhido atravessa o fogo e volta com o olhar de quem aprendeu, o céu faz algo que o bairro não consegue impedir. Ele muda a leitura do ambiente. A mesma boca que repetia começa a engolir palavras. O mesmo olhar que julgava começa a baixar. Não porque você se vingou, mas porque Deus pesa a sua vida com uma honra que a mentira não consegue sustentar. E aqui está a virada espiritual que poucos enxergam. Eles pensaram que sua calma era fraqueza, mas sua calma era governo. Eles pensaram que seu silêncio era medo, mas seu silêncio era discernimento. Eles pensaram que você estava sozinho, mas você estava sendo sustentado, porque existe um tipo de firmeza que não nasce do temperamento, nasce de um trono, e quando o trono decide te manter em pé, o bairro não vê apenas sua sobrevivência, vê um sinal. E sinal, quando aparece, muda destinos. A traição não vive só do que foi feito, ela vive do que é contado, porque o ato pode até acontecer no escondido, mas a destruição só se completa quando a versão circula. É por isso que, quando alguém te trai, ele não quer apenas te ferir, ele quer te definir, quer que o bairro inteiro te enxergue por uma lente que não é sua. A traição precisa de narrativa para sobreviver, e toda narrativa, para parecer verdadeira, precisa de uma coisa: reação. Reação vira prova, uma lágrima vira confissão, uma explosão vira ele é assim mesmo. Uma tentativa desesperada de se explicar vira material para distorção. Eles precisam que você confirme a história com algum gesto fora de lugar. O objetivo nunca foi só espalhar. O objetivo foi conduzir você para o lugar exato onde a mentira ganha corpo. Só que existe uma lei silenciosa no convívio humano que muitos ignoram, mas o bairro pratica sem perceber. As pessoas podem repetir uma fala, mas elas confiam mesmo no padrão. O ambiente observa o seu comportamento ao longo dos dias. Ele vê se você se mantém coerente, vê se sua vida tem consistência, e quando o seu padrão permanece inteiro, a narrativa começa a enfraquecer como fumaça sem fogo. Por isso, sua postura foi tão perigosa para eles, porque você não alimentou a máquina, você não entregou o combustível que faria a história durar. Você continuou andando com o mesmo ritmo, continuou cuidando do que é seu, continuou existindo sem implorar por aprovação. E, quando o padrão permanece, a mentira começa a perder força sem que você levante um dedo. Existe outro mecanismo que pouca gente admite, mas todo mundo sente. Quando alguém tenta destruir outro com gosto demais, o excesso denuncia intenção.
A acusação exagerada, a insistência, a energia em cima do seu nome, a necessidade de te ver caído, tudo isso acende uma luz na consciência coletiva. Porque até quem não gosta de você percebe quando a maldade passa do ponto, o exagero tem cheiro. E esse cheiro acaba voltando para quem espalhou. E aí acontece o que eles não esperavam. O seu silêncio, que era para ser interpretado como culpa, começa a virar proteção. Porque o bairro é movido por instinto. Quando a pessoa perseguida não reage com desespero, o instinto social começa a suspeitar do perseguidor. A sua quietude vira um tipo de escudo. Não um escudo de covardia, mas um escudo de quem não precisa provar nada. Ungido, existe algo maior acontecendo. Você não passou por essa exposição à toa. Há um treinamento invisível formando em você uma autoridade que não depende de aplauso. Quando você se inscreve neste canal, você não está apenas seguindo conteúdo, você está se posicionando, está dizendo, eu aceito o chamado de crescer. Mesmo quando tentam me diminuir, a sua missão não termina na traição, ela começa depois dela. Se essa mensagem falou direto com a sua história, se você sente que há algo sendo construído dentro de você, inscreva-se, porque escolhido não vive por acaso. Ele responde ao chamado. No espiritual, isso é ainda mais profundo. A traição sempre revela duas coisas ao mesmo tempo. Revela quem tem prazer em te diminuir e revela o que você carrega quando ninguém te aplaude. É nessa hora que o coração das pessoas aparece sem maquiagem. Quem te amava de verdade não precisa de fofoca para te tratar com honra. Quem só te tolerava aproveita a narrativa para se sentir autorizado a te desprezar. E Deus permite essa exposição porque existem alianças que só se rompem quando a máscara cai. O que era para ser sua queda vira um juízo silencioso sobre o ambiente, porque o céu não precisa gritar para revelar. Ele apenas tira o freio, deixa a intenção aparecer. E quando a intenção aparece, o bairro inteiro começa a sentir um incômodo que não sabe nomear. A atmosfera muda, o riso fica mais forçado. A história começa a cansar. A mentira fica com cheiro de mentira. É por isso que o choque acontece. Eles apostaram que você ia se desmontar. Apostaram que sua mente ia te trair. Apostaram que você ia tentar comprar amor correndo atrás de gente que já tinha escolhido um lado. Apostaram que você ia perder o controle e dar a eles a imagem que precisavam. Mas você não se desmontou. E quando o combustível não vem, a mentira fica exposta, não porque alguém fez justiça por você, mas porque a própria mentira exige manutenção. E sem manutenção, ela apodrece. Agora escuta que eu vou te dizer como quem já viu isso se repetir em ciclos. Existe um tipo de proteção que não vem de defesa, vem de postura. Quando você não corre atrás da narrativa, você força a narrativa a correr atrás de você. E narrativa correndo atrás de você é sempre humilhante para quem criou, porque revela desespero, revela obsessão, revela intenção. E aqui está a virada espiritual que o bairro não entende, mas o céu registra. A traição foi permitida não para te reduzir, mas para te separar, para fazer o ambiente mostrar quem é, para te ensinar a não se oferecer mais a quem não tem aliança. E quando você atravessa isso sem perder o rumo, Deus faz uma coisa que ninguém consegue impedir. Ele sela a sua reputação com uma presença que não depende da boca de ninguém. A partir desse ponto, não é mais você tentando ser respeitado. É o ambiente sendo obrigado a reconhecer que existe algo em você que não se dobra. E quando algo não se dobra, o bairro inteiro sente medo de mexer. Não por você ser perigoso no grito, mas por você ser firme no silêncio. Porque há uma autoridade que não nasce do barulho, ela nasce da prova. E você acabou de atravessar um teste embutido, quase nunca vem vestido de ataque. Ele vem vestido de culpa, vem como uma voz fina, insistente, tentando te convencer de que você merece o que estão fazendo. Com você, vem com pensamentos que parecem humildade, mas são veneno. Talvez eu mereça, talvez eu tenha errado. Talvez eu precise me humilhar para consertar. E é aí que a armadilha se fecha, porque quando você aceita uma culpa que não é sua,
você entrega o volante para quem te feriu. Eu já vi esse teste destruir gente forte. Não porque a pessoa era fraca, mas porque era boa demais. Boa demais para suportar ser mal interpretada. Boa demais para ver o próprio nome arrastado e não tentar resolver. E o traidor sabe disso. Ele conta com sua necessidade de ser justo, de ser entendido, de ser limpo aos olhos de todos. Ele usa sua consciência como corda. E quando você entra no ciclo de se punir para apaziguar a maldade do outro, você vira refém do injusto. O segundo teste é a pressa de se explicar, a urgência de limpar a narrativa rápido, como se o tempo fosse teu inimigo. Você fala demais, mostra demais, entrega detalhes demais e chama isso de transparência. Mas transparência, na mão de gente mal intencionada, vira ferramenta contra você. Quanto mais você entrega, mais eles têm como recortar. Quanto mais você tenta ser completo, mais eles distorcem o que não cabe na história deles. A pressa é um altar perigoso, porque ela te faz sacrificar discernimento em troca de alívio momentâneo. E então vem aquela microcena que parece inocente, mas é um instrumento de coleta. Alguém chega com um sorriso pequeno, um tom doce, e diz que só quer entender, só quer ouvir sua versão, só quer ajudar. Mas a pergunta não é por cuidado. É por material, é o ambiente tentando arrancar de você um pedaço emocional para levar de volta para a roda. E ali, o escolhido precisa perceber que nem toda conversa é ponte. Algumas conversas são armadilha com perfume. É nessa hora que sua resposta precisa ser curta, limpa e sem defesa emocional. Não porque você deve satisfação a ninguém, mas porque você já entendeu o jogo. E o jogo sempre foi esse te fazer falar até escorregar, te fazer justificar até parecer nervoso, te fazer explicar até parecer que você está escondendo algo. O controle social funciona assim. Ele não quer a verdade, ele quer a imagem de alguém tentando se livrar. O teste também aparece na provocação indireta, curtidas em postagens que parecem recados, comentários atravessados, piadinhas que fingem ser brincadeira, convites para resolver no barulho, para colocar tudo na mesa, para transformar o que é seu em debate público, porque o palco é o lugar onde eles mandam no palco, eles controlam a narrativa, escolhem o tom, definem quem é vítima e quem é culpado. Eles querem te puxar para onde você perde a paz e eles ganham audiência. E aqui está o ponto que muda a história. Se você atravessa esse teste com firmeza, algo acontece no invisível. O ambiente começa a enxergar que você não é controlável, que você não gira ao redor do humor da roda, que sua identidade não depende do que estão dizendo. E quando o bairro percebe que você não é controlável, ele muda o jeito de falar com você. Nem sempre por amor, mas por respeito. Respeito cauteloso. Aquela reverência que nasce quando alguém entende que não consegue te puxar para baixo sem se expor. Esse é o momento em que o escolhido precisa entender uma coisa profunda. A tua honra não é um argumento, é uma decisão diária. É a escolha de não negociar com a culpa falsa, de não correr atrás de aprovação, de não se oferecer como explicação ambulante. Você não precisa vencer ninguém no barulho. Você precisa permanecer no lugar onde Deus te sustenta. Porque quando você passa pelo teste embutido, você não ganha apenas silêncio ao redor. Você ganha governo por dentro. A mentira ainda pode circular, mas ela não te comanda. A provocação ainda pode existir, mas ela não te arrasta. A roda ainda pode comentar, mas ela não define tua estação. Filho de Deus, deixa eu te dizer algo que poucos entendem. Quando você toca no like, não é só um clique, é um selo. É como se você dissesse no mundo espiritual: eu não vou me curvar à vergonha. O like aqui é aliança com a sua postura firme. É declaração silenciosa de que você escolhe honra em vez de barulho. Eles queriam que você reagisse no impulso, mas você escolheu maturidade. Se essa palavra encontrou a sua ferida escondida, se descreveu exatamente o que você viveu, confirma isso agora. Deixa o like como quem carimba: eu sobrevivi e não vou negociar minha dignidade. E agora eu te digo algo que não é frase bonita. É decreto que eu já vi se cumprir. Quando você não aceita o papel que criaram para você, você obriga o céu a revelar quem escreveu o roteiro.
E quando o céu revela o roteirista, a mesma plateia que ria começa a perceber que foi usada não por você apontar, mas por Deus pesar a tua constância. Há um tipo de proteção que nasce quando você recusa a culpa que não te pertence. É como se uma marca invisível fosse colocada sobre você, e quem tenta te manipular começa a sentir resistência no próprio peito. E de repente, sem anúncio, sem grito, sem guerra pública, o controle deles falha, porque a traição queria te fazer refém. Mas o teste embutido virou uma porta, e você passou por ela. E quando você passa, não é só você que muda. O bairro inteiro começa a entender que existe gente que não se move por pressão, se move por propósito. E isso, no mundo espiritual, é o começo de uma reversão que ninguém consegue parar. O erro que mais enfraquece não é o que você faz por maldade, é o que você faz por dor. Porque quando a traição te atravessa, a carne quer justiça rápida, quer equilibrar a balança na força do braço, quer devolver a vergonha com vergonha. E aí mora a armadilha: tentar vencer a traição com a mesma arma que te feriu. Quando você humilha de volta, você desce para o jogo deles. Você entra no ringue onde a regra é lama, e na lama ninguém sai limpo. O bairro que estava te observando em silêncio perde a clareza. Não porque você não tenha razão, mas porque você deixou sua razão escorrer pela emoção. E quem vive de narrativa adora quando o escolhido troca firmeza por disputa, porque disputa sempre gera recorte, e recorte sempre vira munição. Existe uma sutileza aqui. A traição quer que você vire igual a ela por alguns minutos. Só alguns minutos, porque alguns minutos já são suficientes para te fotografarem na pior versão. Já são suficientes para te encaixarem no papel. Eles não precisam te destruir por inteiro, só precisam te puxar para baixo o tempo necessário para o ambiente. Dizer: tá vendo? Eu sabia. Outro erro é explicar demais. Falar com todo mundo como se sua vida precisasse ser aprovada. Você se desgasta, se esvazia e ainda se torna dependente da opinião alheia. E a opinião, nesse tipo de cenário, muda conforme o vento. Hoje te abraçam, amanhã te acusam. Hoje dizem que te entendem, amanhã repetem o que ouviram. Porque quem não tem aliança não tem firmeza. E quem vive de roda não vive de verdade, vive de momento. Eu já vi gente boa se perder nisso. Não porque era mentirosa, mas porque queria ser vista como verdadeira. E essa é uma prisão cruel. Gastar energia tentando convencer quem não quer ser convencido. Explicação longa demais vira necessidade. Necessidade vira fraqueza percebida. Fraqueza percebida vira ataque repetido. Há também um erro silencioso, e ele parece até proteção, mas é fuga. Se isolar por vergonha, sumir, evitar o olhar do bairro. Fechar-se por medo de ser interpretado. E quando você desaparece por causa de uma mentira, você entrega o território, você dá espaço para a narrativa crescer sem resistência. Não é sobre aparecer demais, é sobre não desaparecer por causa de injustiça, porque o traidor sempre se fortalece no seu sumiço. Ele chama isso de prova. Ele chama isso de confirmação. Ele chama isso de vitória. Outro erro que enfraquece é tentar consertar o traidor, assumir responsabilidade por uma maldade que não foi sua, ir atrás para resolver, para alinhar, para curar o coração de quem teve prazer em ti, expor. Isso parece espiritual, mas muitas vezes é carência travestida de maturidade. É o escolhido tentando salvar alguém que não pediu salvação, tentando restaurar alguém que não se arrependeu, e isso abre porta para a repetição, porque quem traiu entende uma mensagem perigosa: eu posso fazer de novo. Ele sempre vai engolir. Presta atenção nessa parte, porque aqui muita gente perde anos. Perdão não é autorização, bondade não é acesso, reconciliação não é obrigação. O céu não te chama para manter intimidade com quem te usa, o céu te chama para manter pureza, e pureza exige limite. A correção imediata, simples e firme é parar de negociar com a vergonha. Vergonha é a moeda do manipulador. Ele quer que você pague com explicações, com submissão emocional, com tentativa de se justificar, mas você não precisa justificar sua existência para quem escolheu te ferir. Você não nasceu para implorar lugar. Você nasceu para carregar honra, e honra não é agressividade, é postura. É escolher o que você
permite, é entender que o que você tolera vira padrão, e padrão repetido vira prisão. Então a cura prática começa quando você decide não disputar narrativa, não provar inocência para olhos que já escolheram suspeitar, não gastar vida tentando ser entendido por quem só quer recortar suas palavras. Você reduz o discurso, aumenta a consistência, mantém o ritmo, protege a intimidade e deixa o tempo fazer aquilo que o barulho nunca fará, revelar. E aqui está a virada espiritual, a linha que separa o antigo de você do novo de você. O traidor queria te ensinar a viver reagindo, queria te treinar na impulsividade, queria te transformar em alguém governado pelo que falam. Mas Deus está te ensinando a viver por princípio, por honra, por direção. Quando você para de humilhar de volta, quando você para de explicar demais, quando você para de sumir por vergonha, quando você para de tentar consertar quem te feriu, algo se estabelece no invisível. Uma autoridade silenciosa se assenta sobre você, como um selo, e aí acontece o que eles não conseguem impedir. A traição começa a perder o poder de te acessar, não porque você ficou duro, mas porque você ficou governado. E quando o escolhido fica governado, o bairro inteiro sente uma mudança que não sabe descrever. O mesmo ambiente que queria te ver em ruínas, passa a medir as palavras perto de você, porque sem você levantar a voz, uma sentença foi assinada no espírito. Você não é mais negociável. Primeiro passo, estabilize seu centro antes de falar, porque a primeira coisa que a traição tenta roubar não é sua reputação, é seu eixo. Eles querem te ver fora de si, querem te ver respondendo no calor, no impulso, na ferida aberta, querem que você fale com a boca tremendo e o coração desgovernado, porque palavra dita sem governo vira alimento para a roda. Eu já aprendi isso do jeito difícil. Tem horas em que a maior vitória não é uma resposta brilhante, é o silêncio que impede o inimigo de colher o que veio buscar. Respire por dentro, organize o pensamento, segure a alma na mão como quem segura uma lâmina afiada e diz: não é hoje que eu me corto para agradar plateia. Você não responde quando estão te puxando, você responde quando está inteiro. Segundo passo, reduza o discurso e aumente a consistência, porque o bairro não respeita explicação longa, respeita padrão repetido. A rua pode até ser barulhenta, mas o coração do ambiente aprende por repetição. Então você faz o simples com fidelidade. Você chega no horário, você cumpre o que prometeu, você mantém sua rotina, você continua vivendo com dignidade. A consistência é uma linguagem que a mentira não consegue imitar por muito tempo. A narrativa tenta te encurralar no. E aí? O que você tem a dizer? Mas o escolhido não se define por defesa. Ele se define por permanência. E permanência é o que desmonta a história dele sem debate. O tempo ama quem é coerente. E o tempo denuncia quem inventa. Terceiro passo. Escolha o silêncio inteligente. Não é calar por medo, é calar por estratégia. Existe um silêncio que é fuga e existe um silêncio que é espada guardada. O silêncio inteligente fala o necessário e para onde deve. Ele não abre brechas. Ele não se oferece como espetáculo. Ele não entrega detalhes para curiosos travestidos de cuidadosos. Você aprende a falar curto, limpo, sem emoção derramada em público. Você aprende a não discutir sua vida com quem só quer munição. Você aprende que nem toda pergunta merece resposta. Discernimento não é saber muito. Discernimento é saber o que não entregar. Quarto passo: fortaleça seus limites sem agressividade. Limite não é ameaça. Limite é acesso. É o que você permite. E quando você muda o acesso, você muda o jogo inteiro. Quem teve prazer em te expor não pode ter a mesma intimidade. Quem te observou para te ver cair não pode continuar sentado na primeira fila da sua vida. E você não precisa anunciar isso com um discurso. Você pratica, você responde menos, você compartilha menos, você não se oferece mais, você não se explica mais. Você muda a rota, muda o círculo, muda a porta. E portas mudadas reorganizam atmosferas. Quinto passo: transforme a dor em estrutura. A traição não pode te transformar em amargo, mas ela precisa te transformar em atento. Porque se não virar escola,
vira ferida aberta que sangra em qualquer toque. Você não precisa desconfiar de todo mundo, mas precisa aprender a selecionar, precisa aprender a proteger o que é santo em você. Precisa aprender a caminhar com bondade, mas com fronteira. A dor, quando encontra o espírito, vira maturidade, vira sabedoria, vira filtro, vira estrutura. E estrutura é o que impede repetição. Você não se fecha para o mundo, você se organiza por dentro. Você não vira frio, você vira firme. E aqui está o que poucos percebem. Esse protocolo não é só comportamento. É uma declaração espiritual. Quando você estabiliza o centro, você diz ao invisível: eu não sou governado por provocação. Quando você escolhe consistência, você diz ao ambiente: eu não preciso de plateia para existir. Quando você pratica silêncio inteligente, você diz a mentira: você não vai me usar como combustível. Quando você estabelece limites, você diz aos traidores: a temporada de acesso livre acabou. Quando você transforma a dor em estrutura, você diz ao céu: eu não vou desperdiçar a prova. Eu vou sair dela maior por dentro. E aí acontece a virada. Você começa a perceber que o bairro que antes te observava como vítima, começa a te observar como referência. Não porque você se tornou perfeito, mas porque se tornou inalcançável para controle. Você não entra na língua do barulho, você fala a língua do padrão, e padrão sustentado gera autoridade sem esforço. E deixa eu te entregar uma revelação que não vem de teoria, vem de marca. Quando o escolhido decide não reagir no tempo do acusador, Deus reage no tempo dele. E o tempo dele não é para te dar palco, é para te dar governo. O que tentou te diminuir acaba servindo como degrau para te consolidar. E quando você percebe, não é só você que mudou. O ambiente inteiro muda a forma de tocar no seu nome. Porque existe um peso que nasce quando você atravessa a traição sem perder o rumo. Um peso que não faz barulho, mas faz o bairro inteiro sentir. E quando esse peso se assenta sobre você, as mesmas mãos que tentaram te empurrar começam a recuar. Não é vingança, é posicionamento. E quem é posicionado pelo céu não precisa disputar com ninguém na terra. Chega um ponto em que o ambiente muda de tom, sem pedir tua permissão. Você não vê placa, não ouve anúncio, mas sente. Porque quando a mentira começa a perder o poder, ela não cai de uma vez. Ela emagrece. Ela vai ficando sem força. E os sinais aparecem como rachaduras no teatro. O primeiro sinal é quando as perguntas mudam. Antes era acusação disfarçada de curiosidade. Era verdade isso? Me disseram que era aquela frase que já vinha com sentença embutida. Mas quando você atravessa a prova com firmeza, o tom começa a virar e, de repente, surge algo que eles não conseguem esconder. Como você está tão firme? Repara, essa pergunta não é sobre a história, é sobre você. É o bairro admitindo, mesmo sem querer, que a narrativa falhou em te definir. Porque, no fundo, eles esperavam que você fosse engolido, esperavam te ver correndo atrás de aceitação. Esperavam te ver implorando para alguém te salvar. E quando isso não acontece, o ambiente começa a sentir uma coisa perigosa. Respeito, não aquele respeito de aplauso. Respeito de quem percebe que não consegue te dobrar. O segundo sinal é o silêncio quando o seu nome é citado. Antes, seu nome era gatilho de riso e cochicho. Agora, quando alguém menciona você, a roda dá uma segurada. Não é idolatria, não é carinho, é respeito cauteloso. É consciência acordando tarde. Eles percebem que falar de você com leviandade pode virar vergonha. E vergonha social é um freio poderoso. O bairro pode até ser cruel, mas ele odeia passar vergonha com a história errada. O terceiro sinal é sutil e revela muito. Alguns que riam começam a te tratar com neutralidade, não pedem desculpa. Não confessam que erraram, mas param de alimentar, param de cutucar, param de fazer graça, porque sustentar a mentira começa a ficar pesado para quem tem medo de ser visto como injusto. E quando o clima vira, quem tem instinto de sobrevivência social recua primeiro. Eles não mudam por arrependimento, mudam por percepção de risco. E isso já é uma confirmação, né? A narrativa não manda mais no ambiente como mandava. O quarto sinal é quando pessoas começam a se aproximar com cuidado.
como quem testa as águas. Você percebe pelo jeito que elas chegam, não entram com intimidade, não vêm com certeza, vem com prudência. É o bairro reconhecendo que você não quebrou. E quando alguém não quebra, ele muda a hierarquia invisível do lugar. Porque o bairro respeita, no fundo, quem atravessa a prova sem se vender para a dor. Mas aqui você precisa de discernimento. Nem todo retorno é honra. Às vezes é curiosidade, às vezes é tentativa de reabrir acesso, às vezes é gente querendo se reposicionar perto de você para não ficar do lado errado quando a verdade se firmar. E o escolhido não se emociona com a aproximação. Ele observa padrão. O quinto sinal, e talvez o mais gritante por ser silencioso, é quando te convidam para espaços que antes te negavam. Você começa a ser incluído em conversas que antes te excluíam. Seu nome começa a ser lembrado de outro jeito. Você recebe convites, olhares, oportunidades, não como festa, mas como reconhecimento de autoridade, porque a autoridade nasce quando você atravessa uma prova sem perder o rumo. E aqui está a parte que o bairro não entende, mas o céu registra com clareza. Esses sinais não são prêmio social, são confirmação espiritual. É Deus mostrando, no terreno do cotidiano, que existe uma honra que não depende da boca de ninguém. Uma honra que se manifesta quando você escolhe consistência em vez de disputa. Agora ouça como quem guarda isso no peito. Quando o ambiente começa a ficar em silêncio ao teu respeito, é porque algo no invisível já foi resolvido. O céu não te dá confirmação para inflar teu ego. Ele te dá confirmação para firmar tua postura, para você não voltar ao antigo papel quando a tentação vier. Porque um mesmo bairro que hoje observa em silêncio pode amanhã tentar te puxar de volta para o teatro. E é aí que entra a revelação profética deste capítulo. O maior sinal de confirmação não é o convite, nem o olhar, nem o silêncio da roda. O maior sinal é este: você já não precisa do bairro para saber quem você é. Quando você chega nesse lugar, a traição perde o último acesso. E o que tentaram usar para te reduzir se transforma na prática num marco invisível dizendo que você atravessou, você foi provado e agora carrega um peso que não se negocia. E quando esse peso se estabelece, até quem não te ama começa a te respeitar, porque percebe que tocar no teu nome levanta uma medida que eles não controlam. A proteção do escolhido não começa na força, começa no acesso, porque o que te feriu não foi só a fala, foi a permissão que alguém teve de tocar no que era íntimo. E depois que você sobrevive, a primeira maturidade é esta: quem teve prazer em te expor não pode ter a mesma intimidade de antes. Não por vingança, por zelo. Zelo é amor com fronteira. Você não precisa anunciar corte, não precisa fazer discurso sobre quem saiu e quem ficou. Você pratica, você muda o acesso como quem troca a fechadura sem avisar a rua inteira. E é aqui que muita gente se perde porque acha que limite é agressividade. Não é. Limite limpo é sem ameaça, sem show, sem explicação longa. Você apenas não se oferece mais. E quem entende, entende pelo teu comportamento. O limite mais forte não é o que você fala, é o que você deixa de permitir. É o assunto que você não entra, é a conversa que você não alimenta. É o detalhe da sua vida que você não entrega para curiosidade disfarçada de cuidado. Você aprende na prática que nem toda pergunta merece resposta. E isso não te faz frio, te faz discernido, porque existe um tipo de gente que não pergunta para amar. Pergunta para colher, pergunta para ter algo nas mãos, pergunta para levar para a roda. E quando o escolhido aprende a selecionar o que compartilha e com quem, ele não perde conexão, ele perde brecha. Ele para de sangrar em público. E então vem aquela microcena que tenta te puxar de volta para o antigo ciclo. Aparece um convite de paz com elogio e nostalgia. Um tom doce. Vamos deixar isso para trás. Saudade do que a gente era. Isso toca na parte de você que ainda quer acreditar que tudo foi um mal entendido. Mas a maturidade te chama para um lugar mais alto. Você agradece com a educação, mas não corre para perto. Você não se apressa para reconciliar onde ainda existe controle escondido. Pressa de reconciliação, nesses casos, quase sempre, é tentativa de recuperar acesso.
E acesso para quem já te feriu não é privilégio, é risco. Você pode ser educado sem ser íntimo, pode ser respeitoso sem ser disponível, pode ser bom sem ser acessível, porque bondade sem limite vira vulnerabilidade e você não nasceu para viver exposto. O céu não te fez para ser uma casa com porta aberta para qualquer um que bate. O céu te fez para ser um altar, e altar não é vitrine. Proteção também é parar de contar detalhes do seu caminho para quem só quer curiosidade. Tem gente que quer saber o que você está construindo, não para celebrar, mas para medir, para comparar, para invejar, para prever teu próximo passo. E você aprende algo que muda teu destino. Silêncio também é administração. O que é precioso não se espalha. O que é sagrado não se joga no chão. E aqui está um ponto que poucos têm coragem de aceitar. Algumas pessoas vão chamar seu limite de orgulho. Vão dizer que você mudou, que ficou distante, que ficou frio. Mas a verdade é mais profunda. Você ficou inteiro, você parou de oferecer acesso àqueles que confundem intimidade com direito. Porque limite não é punição. Limite é proteção do que Deus está fazendo em você. E quando você pratica isso, algo se move no invisível. Quem tentou te controlar começa a sentir falta do acesso que perdeu. Eles tentam te puxar pelo antigo vínculo. Tentam provocar, tentar reacender drama, tentar criar a situação para você reagir, mas o escolhido, quando amadurece, não reage ao que é isca. Ele observa, ele escolhe, ele governa. Agora escuta como quem recebe uma chave. Você não precisa se justificar por se proteger, você não precisa se explicar por ter aprendido. A traição foi uma aula amarga, mas ela deixou uma herança de discernimento. E discernimento é um tipo de unção que o ambiente respeita, mesmo sem admitir. A virada profética deste capítulo é esta. Quando você corta o acesso sem barulho, Deus começa a restaurar a tua paz com autoridade. E paz restaurada não é só descanso, é sinal de governo. É prova de que você saiu da posição de ferido, tentando agradar, e entrou na posição de guardião do que é santo. Você continua sendo bom, mas agora sua bondade tem fronteira. E essa fronteira não é muro para te isolar, é portão para selecionar quem entra. E quando o escolhido aprende isso, o bairro inteiro sente, porque o ambiente percebe que você não é mais um lugar fácil de invadir, e onde não há acesso, não há controle. Onde não há controle, a manipulação morre. E onde a manipulação morre, a honra começa a nascer em silêncio. Quando você aplica esse caminho, a primeira coisa que muda não é o bairro, é o teu peito. A ansiedade começa a diminuir. Não porque o mundo ficou mais justo de um dia para o outro, mas porque você para de se explicar para o mundo. Você deixa de viver como réu, tentando ser absolvido por plateia. E, quando essa necessidade morre, nasce uma paz que não depende de ninguém concordar. Você volta a ter direção. Porque o que te roubava energia não era só a traição, era a disputa de narrativa, era tentar controlar a leitura do ambiente, era gastar vida tentando impedir que falassem. Só que você aprende um segredo: quem precisa controlar tudo ao redor está confessando que não governa nada por dentro. E você começou a governar por dentro. O foco volta para o que importa: sua casa, seu trabalho, seu crescimento, sua saúde emocional. Você para de derramar óleo em fogo alheio, e isso, aos poucos, te coloca acima do barulho. Não por superioridade, mas por organização. Você sai da confusão e entra em estrutura. E estrutura é o que sustenta destino. E aí o respeito aumenta de forma silenciosa. Não é aplauso, é reconhecimento. O bairro para de brincar com seu nome porque percebe que você não é brinquedo social. As pessoas sentem que você não responde ao controle delas. Sentem que você não vive do humor coletivo. Sentem que existe uma medida no teu espírito que não se dobra ao riso maldoso. Você se torna mais seletivo com amizades e ambientes. E isso não te isola, te organiza, porque isolamento é fuga, mas seleção é maturidade. Você começa a entender que paz é um critério, não um acaso. Você para de chamar de normal aquilo que te drena,
Para de chamar de amizade aquilo que te expõe. Para de chamar de brincadeira aquilo que te fere. Você aprende a ler sinais antes de abrir portas. E o mais forte, você sai da posição de vítima observada e entra na posição de pessoa firme. A traição queria te reduzir a um personagem. Queria te prender numa identidade de vergonha. Mas acabou te consolidando, porque atravessar a prova sem espetáculo te dá uma autoridade que não se compra. Autoridade que não vem de argumentos, vem de permanência. Você percebe que o ambiente inteiro começa a se ajustar ao seu novo peso. Alguns se aproximam com respeito, outros com cautela, outros com desconforto, mas todos sentem, porque quando alguém volta a respirar depois de ser sufocado, a atmosfera denuncia. Não é só você que muda, o lugar muda a forma de te tratar. E aqui está a revelação profética deste capítulo U que tentaram usar para te desqualificar, virou o selo que te reposicionou. Deus não apagou o que fizeram, mas ele mudou o efeito do que fizeram. A ferida virou fronteira, a vergonha virou discernimento, a perda virou filtro. E agora o bairro não está em choque apenas porque você sobreviveu. Está em choque porque você não ficou preso no lugar onde te empurraram. Você aprendeu a viver depois da traição sem carregar a sujeira dos outros. E quando um escolhido aprende isso, ele deixa de ser alvo fácil e passa a ser referência inevitável. Escuta com atenção. O que te feriu não tem autorização para te definir, porque existe uma diferença entre ter sido atingido e ter sido possuído pelo golpe. Eles tentaram te dar um nome, tentaram te vestir com uma identidade que não é sua, tentaram te empurrar para um papel antigo, pequeno, vulnerável, como se você tivesse que pedir desculpas por continuar existindo. Mas o céu não te chamou para sobreviver pedindo permissão. O céu te chamou para permanecer com honra. Você não precisa gritar para provar nada. O grito muitas vezes é a linguagem de quem ainda está preso à roda e você está saindo do círculo do controle. A tua resposta não precisa ser barulho, a tua resposta precisa ser padrão. Precisa ser a constância que atravessa dias, semanas, meses e vai ensinando ao ambiente sem discurso quem você é de verdade. E eu te digo como quem já foi testado na humilhação e no silêncio. A postura é a resposta que o tempo entende. O tempo não respeita explicação longa. O tempo respeita consistência sustentada. Quando você não se vende para o desespero, você obriga a mentira a carregar o próprio peso. E mentira nenhuma aguenta o próprio peso por muito tempo. Agora, a ação mensurável de hoje é simples, mas é afiada. Escolha um limite prático e cumpra por 7 dias. Um limite só. 1. Cortar assunto com quem vive de coleta. Reduzir contato com quem tenta te puxar para o palco. Parar de ser explicar para curiosos. Proteger sua intimidade como quem protege fogo aceso. Não é sobre fazer 10 coisas. É sobre sustentar uma coisa com constância. Porque constância é o jeito do céu escrever autoridade no teu comportamento. E quando bater vontade de voltar para o barulho, lembra disso. Barulho é a linguagem de quem quer controle. A provocação sempre vai te chamar para o idioma deles, para o palco deles, para o tempo deles. Mas você não precisa entrar nessa língua. Você fala a língua do padrão, da honra e da calma. Você fala com atitudes repetidas, não com reações impulsivas. Você fala com presença firme, não com defesa emocional. Você vai perceber que algumas pessoas vão tentar te puxar para o antigo papel. Vão tentar reacender a versão velha de você, aquela que se justificava, que se explicava, que implorava para ser entendido. Vão tentar te oferecer uma reconciliação apressada, uma paz performática, só para recuperar acesso. Não aceite. Você já sobreviveu à traição. Agora você está aprendendo a viver depois dela, sem carregar a sujeira dos outros, sem vestir a culpa que não é sua, sem provar inocência para quem se alimenta de dúvida. E aqui eu fecho com uma verdade que precisa ficar guardada dentro de você como uma chave. Sobreviver não foi sorte, foi postura, foi o céu te ensinando a ficar de pé enquanto tentavam te enterrar em narrativa. Foi Deus te sustentando quando você poderia ter se vendido para o espetáculo. Foi o Espírito te segurando pelo centro, dizendo por dentro, não reaja, permaneça, e você permaneceu. Então mantenha a consistência. Proteja o seu coração.
Não negocie com a vergonha. Siga em frente sem espetáculo, porque quando você fica de pé, o bairro inteiro aprende quem você é. E mais do que isso, quando você fica de pé, o céu confirma no invisível que você está pronto para uma nova estação. Uma estação onde tua honra não será um pedido, será um ambiente. Uma estação onde tua presença vai falar antes da tua boca. Uma estação onde quem tentou te reduzir vai ter que assistir em silêncio, Deus te consolidar, selado. Preste atenção nisso. Tem alguém no seu bairro, na sua família, no seu trabalho, que está vivendo exatamente essa mesma tentativa de exposição e está à beira de reagir do jeito errado. Se você compartilhar essa mensagem, você pode impedir uma queda, pode evitar uma resposta impulsiva, pode salvar a postura de alguém antes que seja tarde. Compartilhar não é espalhar vídeo, é interceder. Você já atravessou o fogo e ficou de pé, agora é sua. Experiência pode ser ponte para outro. Sobreviver não foi sorte, foi postura. E quando você decide estender essa palavra, o céu registra que você não apenas venceu, você escolheu levantar outros também